Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, aqui no Rio de Janeiro. Pois é, muito bom ter você conosco e nós estamos estudando, já caminhando para o finalzinho do livro de Atos. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E eu quero convidar você a continuar esse passeio comigo pelo livro de Atos, pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, até o finalzinho do livro. Vamos orar? Quero convidar você a orar junto comigo e dedicarmos esse tempo a Deus enquanto estudamos a sua palavra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos conduza, nos dirija, abra nossas mentes e corações para que a gente aprenda um pouco mais do que aconteceu na história e o Senhor mesmo possa se revelar mais uma vez agora na nossa história. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, depois da aula passada em que nós fizemos aquela viagem pela terceiro passeio de Paulo por aquelas cidades, né? Passeou de barco muito tempo, e Paulo tinha um costume muito interessante, que ele não pagava muito hospedagem, né? Porque ele se hospedava sempre na prisão, ele apanhava e ia preso, e aí ficava na casa dos irmãos. Mas é só uma brincadeira para você entender qual é o grande desafio do apóstolo Paulo. Nós terminamos na semana passada, no capítulo 23, na verdade no capítulo 22, eu desafiei você a ler o capítulo 23, porque Paulo está, depois de apanhar, está diante do Sinédrio e ele vai querer se defender. Se você sabe lá como termina o capítulo 22, versículo 30, eu vou ler aqui, Atos, capítulo 22, versículo 30, diz assim na nova versão internacional. O comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem. Depois mandou que trouxessem a Paulo e o colocassem em frente a eles. Então, assim termina o capítulo 22. No capítulo 23, Paulo vai fazer a sua defesa. É interessante você entender, e essa é a tarefa do professor, entender que Paulo está diante do Sinédrio. Você sabe o que é o Sinédrio? Você sabe o que é um Sinédrio? Sinédrio é uma reunião, eu vou fazer aqui, a gente começa assim, é uma reunião de líderes judaicos. Essa caneta está me complicando a vida aqui, essa aqui está melhor. Você já viu aqueles caras assim, meio togados aqui? Bem tradicionais aqui, sim, do judaísmo. Normalmente, hoje você pode olhar os mais ortodoxos, eles são ortodoxos, mas são de uma linhagem sacerdotal. O Sinédrio funcionava assim. Deixa eu fazer aqui. Então, isso aqui, você está vendo, que é a primeira reunião que ele vai fazer com o Sinédrio. Ele era organizado da seguinte forma. Era um semicírculo em que as pessoas ficavam ao redor do sumo sacerdote. Então, você sabe que tinha um representante aqui supremo. O acusado ficava à frente desse sacerdote. Então, vamos dizer, o acusado é Paulo, ele ficava à frente desse sacerdote. E o Sinédrio é composto, então, ele tem a tarefa de administrar toda a parte jurídica do judaísmo. Ele é composto por sacerdotes, saduceus. Você sabe, né? A diferença de saduceus e fariseus. Esses nomes esquisitos, saduceus, fariseus.
Pois é, os saduceus era da linhagem sacerdotal, saduceus, sacerdote, você vai sempre lembrar disso. E os fariseus, que eram os zelosos, eles eram os professores, todos eles eram doutores da lei. Só que os professores eram os fariseus. Você lembra o que Paulo era? Paulo era um sacerdote ou um fariseu? Um saduceu ou um fariseu? Ele era um fariseu. Então, Paulo era um doutor da lei, mas era um professor desta lei judaica. Eles tinham linhas diferentes, interpretações diferentes relacionadas à Torá. Você sabe que a Torá são os 5 primeiros livros lá do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Torá significa ensino. Então, o que era o Sinédrio? A reunião de todos esses líderes judaicos. E esses líderes judaicos é que arbitravam, eles é que decidiam como é que deveriam proceder. Mas eles não tinham nenhum tipo de poder sobre a vida das pessoas, porque a vida das pessoas estava subordinada ao Império Romano. Lembra-se como é que foi a acusação de Jesus? Jesus foi primeiro para Pôncio Pilatos, que era governador, e depois de Pôncio Pilatos é que quem vai decretar, então, a morte de Jesus por crucificação. Por quê? Porque o Sinédrio havia se reunido antes e não tinham poder de vida e morte sobre as pessoas. A mesma coisa acontece agora com o apóstolo Paulo. Então, você pode olhar aí, Atos capítulo 23, verso 1. Então, Paulo olhou firmemente para os membros do conselho, esse conselho que eu estou falando, que era o Sinédrio, e disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. E assim Paulo começa a sua defesa diante do Sinédrio, que era, vamos recordar, era presidido pelo sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Esse aqui eu vou colocar Paulo, apóstolo Paulo. O sumo sacerdote reunido com o Sinédrio. É bom que você tenha isso muito claro na sua mente, para que você entenda o que aconteceu nesse episódio de Atos capítulo 23. Se você prestar atenção, quando Paulo fala isso, o sumo sacerdote, que se chamava Ananias, ele vai dar uma ordem para a pessoa que está ali diante de Paulo. Fala: dá uma bofetada nele, dá uma na cara dele. Dá uma olhada aí no texto bíblico e você vai ver no versículo seguinte: mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. E aí Paulo disse olha o que Paulo faz. Paulo disse para Ananias, sumo sacerdote, disse para Ananias, versículo 3 do capítulo 23. Aí Paulo disse para Ananias, depois de tomar uma na cara, aqui nessa versão vai dizer que tomou um tapa na boca. Paulo vai dizer: seu hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. O sumo sacerdote, eu não sei se ele não tinha ideia, ou tinha ideia, pensou que Paulo tivesse esquecido. O cara sabia muito de lei. E aqui no capítulo 23, a gente vai ver uma aula de Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque Paulo é um doutor da lei, Paulo entende muito da lei, Paulo é um cidadão romano e tinha toda a proteção romana. E tudo que eles faziam, que estava contrário ao que a lei prescreve, ao que a lei diz, Paulo contesta a eles, inclusive aqui mesmo, porque as pessoas de lado vão falar: como é que você fala assim com o sumo sacerdote, rapaz? Você não sabe, não acha que isso está errado? Aí Paulo falou: é verdade, desculpa, eu estou errado mesmo. Pediu desculpas porque a lei falava que não podia ofender as autoridades. Olha que coisa interessante. Paulo dá realmente uma aula para eles de como como isso ocorre. Mas olha que interessante, o
o Lísias, que era o chefe, o comandante, que tinha convocado o Sinédrio para estar com Paulo naquele dia, porque Paulo não foi lá diante do Sinédrio, mas foi ali mesmo na fortaleza, as pessoas questionam se o sumo sacerdote estava ou não paramentado daquele jeito. Aqui tem uma polêmica teológica, viu? Porque tem gente que acha que o apóstolo Paulo não sabe quem é o sumo sacerdote porque ele não está paramentado. Outras pessoas acham que ele sabia quem era o sumo sacerdote, só estava usando de ironia. Porque Paulo fala, desculpa, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Então acham que ele está usando de ironia. E uma terceira linha acha que Paulo, na verdade, Paulo tinha dificuldades oculares, né? Tinha dificuldade com a vista e ele via só um borrão na frente dele. Eu não sei como está na sua versão, mas deve estar escrito na sua versão aí que Paulo vai dizer, não vai falar hipócrita, mas na sua versão pode estar escrito assim, você, seu parede caiada. E aí eu vou explicar para você, por que está aí parede caiada? Porque é um tipo de hipocrisia. O que eles faziam? Eles construíam uma parede, mas a parede às vezes estava velha, a parede às vezes escondia algum defeito, algumas vezes falta de tijolo mesmo. Eles iam e colocavam alguma massinha por cima, de madeira, de outra coisa, e não cobriam a parede com os tijolos, e caiavam, pintavam de cal a parede para esconder. Tu lembra quando Jesus falou lá, o pessoal é sepulcro caiado, quer dizer, está podre por dentro, mas por fora está bonitinho, está limpinho. Então, Paulo vai usar uma expressão muito similar para dizer que o sumo sacerdote era hipócrita, era falso, porque ele não queria respeitar a lei. Porque se Paulo nem começou a se defender, ele já manda bater na boca, eles não estavam com boa intenção, e era isso que Paulo deixava muito claro com as suas atitudes. Mas vamos seguir um pouco mais à frente. Paulo vai dizer lá no versículo 6, eu sou fariseu, filho de fariseu, e estou aqui para ser julgado porque creio na ressurreição dos mortos. Aqui, gente, tem uma aula, como eu disse para vocês, uma aula de conhecimento histórico, de conhecimento bíblico. Por quê? Porque a grande maioria do Sinédrio era composta de fariseus. Os saduceus eram materialistas e eles não criam na ressurreição. O que Paulo faz ali? Ele divide o grupo. Por que Paulo divide o grupo? Porque ele fala, eu sou fariseu e eu estou aqui, não é por causa do evangelho de Jesus, é porque eu defendo a mesma coisa que os fariseus e eu creio na ressurreição. Ele estava falando na ressurreição de Jesus, enquanto os fariseus falavam na ressurreição dos corpos. Vejam que Paulo foi muito estrategista nessa hora, e vale a pena você e eu termos conhecimento bíblico. Paulo não descarta sua mente, a orelha para Paulo não é para separar, não é para separar a mente não é para separar as orelhas. Paulo tem uma consciência muito clara, um conhecimento muito profundo para mostrar para eles que ele sabia onde estava, com quem estava se metendo. Então, Paulo vai dizer, olha, eu estou sendo julgado por isso. E aí o que acontece? Se você olhar o texto bíblico, tem uma grande confusão. Aí quem não sabe dessa história fica, por que tem confusão? Por que tanta confusão? O que Paulo falou que afetou as pessoas? O que Paulo falou é exatamente isso. Eu creio na ressurreição. Ora, se ele crê na ressurreição, ele está com os fariseus e ele fala que segue a lei de Moisés e crê na ressurreição como os irmãos que são fariseus. Aí tem uma grande confusão entre os fariseus e os saduceus, aqueles que compõem o Sinédrio. Vamos ver isso aqui, se faz sentido que eu estou falando isso para você. Veja o versículo 7. Assim que disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Assim começou a gritaria, e então alguns mestres da lei, que pertencem aos fariseus,
se levantaram e protestaram e disseram: não vemos nenhum mal nesse homem. Pode ser mesmo que até um anjo ou espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante Lísias, que era o responsável pelo apóstolo Paulo, que era cidadão romano, ele acabou com a reunião. Ele falou: acabou a reunião, parou a reunião porque está dando muita confusão e eu vou encaminhar esse problema para o governador. Ou seja, ele ia encaminhar Paulo para o líder daquela região ali do Império Romano. E aí a gente precisa pontuar mais uma vez. Junto com o Sinédrio, você sabe, estava então alguém que era superior ao Sinédrio. Eu vou colocar aqui do lado. Então você vai ter um pouquinho de conhecimento do que ocorria na época ali do apóstolo Paulo. O Lísias, Cláudio Lísias, era chefe de uma quiliarca. Eu vou explicar isso. Calma aí que eu vou explicar. Vamos desenhar aqui. Depois eu explico para você. Na verdade, ele era chefe de 1000 homens. Ele era também chamado de tribuno. Ele era o soldado, o comandante do exército romano de toda aquela área. Então, esse aqui é o Lísias, o comandante Lísias. Ele ordenava todo aquele pessoal ali. Ele era o chefe da corte, mas corte se escreve assim, ó. Corte. Ele era o chefe da corte romana. Esse era o Lísias, que Paulo estava sob a guarda dele. E ele deveria ser grego, porque ele comprou a cidadania romana, diferente de Paulo. Então, ele é comandante dessa corte que tinha 1000 soldados. Ele mandava em todo mundo ali e ele era o responsável por Paulo. Por isso ele vai dar a ordem para que... Aqui é vermelho porque você sabe que, por exemplo, Lídia é vendedora de púrpuras. Ela vendia esses panos aqui para os soldados, ok? Para todo mundo que se vestia de vermelho naquela região. Deixa eu fazer só aqui para você estar por dentro do que está acontecendo. Okay. Então esse aqui é o Lísias. E aí, Lísias ele toma a atitude e manda Paulo para o governador. Vamos colocar aqui governador romano. Só para vocês entenderem o caminho que Paulo faz. O governador se chama Félix. Não é o Félix da seleção de 70, goleiro da seleção de 70. É o Félix que tinha a mesma função do governador Pôncio Pilatos. Então tá aqui o Félix. Vou colocar a roupa de governador, que ele tinha essa toga. E ele já era uma figura política. Ele sim era figura política e Félix conhecia muito, muito bem os trâmites que ocorriam ali nesse ambiente romano. Se você olhar, olhe com atenção, por favor, que enquanto o governador, o chefe da guarda aqui, o Lísias, vai pensar em mandar Paulo para o governador, aqui nesse caminho já há uma ideia de conspiração. E a conspiração é judaica.
Bem, por que fazer conspiração contra tudo isso? Bem, a conspiração ocorre porque eles não tinham argumentação com Paulo. Veja do versículo 12 em diante. Na manhã seguinte, versículo 12, 23, 12. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Agora, vocês e o conselho matassem Paulo. 13. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Mais de 40 homens queriam matar o apóstolo Paulo. Normalmente o sinédrio era composto de 70 homens, mais o sumo sacerdote. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: nós fizemos o seguinte juramento, presta atenção, que nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Então, eles achavam que iam resolver o problema em cima da hora, ou seja, amaldiçoados. Vocês vão ver o tempo que Paulo vai ficar. Eles estavam, se eles ficassem esse tempo todo da prisão de Paulo sem comer e sem beber, eles estavam fritos. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Ou seja, queriam tirar Paulo lá da fortaleza, levarem para Jerusalém. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Olha, os caras do Sinédrio estavam dispostos a matar Paulo enquanto ele chegava no Sinédrio. Isso tudo combinado com o sumo sacerdote. Só esqueceram de combinar com Deus. Porque com Deus não dá para brincar, gente. Não dá para brincar, porque se você voltar um pouquinho no versículo 11, você vai ver que naquela noite, na noite seguinte, depois daquele julgamento, daquela confusão, que Lísias manda acabar a reunião, acontece uma coisa muito interessante. Deus aparece para Paulo, e olha o que Deus fala no versículo 11, direto para o apóstolo Paulo. Imagine você ouvir isso do próprio Senhor. Tenha coragem, Paulo. Você falou ao meu respeito aqui e em Jerusalém, e vai falar também em Roma. Ou seja, você não vai morrer aqui em Cesareia. Você não vai morrer em Jerusalém. Você vai testemunhar de mim para Roma, para o imperador, para o grande imperador. Então, Paulo já tinha garantia disso. Eles que estavam tramando a morte de Paulo não sabiam de nada disso. E o que aconteceu? O sobrinho do apóstolo Paulo, por isso que a gente sabe que Paulo tinha uma irmã, por causa desse texto aqui, um sobrinho do apóstolo Paulo ouviu a trama que eles estavam falando. E o que vocês acham que aconteceu? Ele foi até o tio e falou: Paulo, tio, o pessoal está querendo te acabar com a tua raça, acabar com a tua vida. Aí ele falou: então faz o seguinte, conversa ali com o comandante, com o chefe da corte, que eles estão querendo fazer isso. E agora preste atenção, o que vai acontecer? Aí o rapaz vai lá, o sobrinho de Paulo, corajoso, vai lá e fala com Lísias: olha, eles estão tramando e vocês vão sair aqui com Paulo para trazerem ele aqui para Jerusalém, ou levar ele para Félix, e eles vão matar o Paulo no meio do caminho, quando vocês trouxerem para Jerusalém. Mas ele já estava decidido levar Paulo para o governador. E olha que coisa incrível que acontece, porque o chefe da guarda, ele toma cuidados. Eu quero que vocês estão lembrados quantos caras tramaram e quantos iam arrumar um jeito de matar Paulo? Você lembra? Eu li no texto. 40. E agora você veja, por favor, o que ele vai, quantos soldados ele vai reunir. Versículo 18, o oficial levou o moço ao comandante e disse: aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse esse moço, porque ele tem uma informação para o senhor. No versículo 19, o comandante pegou o moço pela mão, levou-o
para um lado e perguntou: o que você quer me contar? E ele vai falar o que aconteceu. Versículo 22, então o comandante respondeu: não diga nada a ninguém que você me contou isso. E mandou que o moço fosse embora. Agora, veja a conta. Versículo 23. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança até o governador Félix. Depois disso, o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte, eu vou ler a carta. Então, veja quantos eles levaram lá: 200 soldados, mais 70 cavaleiros, ou seja, 270, e mais 200 lanceiros, ou seja, 470 homens protegendo o apóstolo Paulo. Gente, como é que 40 iam enfrentar 470 soldados? Impossível! Então, esse governador Lísias teve muito zelo para preservar o apóstolo Paulo e documentou o que estava fazendo para o governador. Versículo 27, eu vou ler para você. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com meus soldados e não deixei que fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando, por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo para o Senhor e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, assina Cláudio Lísias. Olha que documento excepcional que faz o resumo do que vimos até aqui. Então você viu que Paulo estava diante do Sinédrio, fez questão disso, ele foi esse tempo todo administrado, controlado, preso, seguro, protegido pelo governador Lísias, e ele é encaminhado ao governador Félix. E agora, Paulo está diante do governador Félix, e eu quero terminar essa lição, já pensando em terminar a lição, encaminhando para você o que acontece lá com o governador Félix. Preste atenção com o que acontece lá junto com o governador Félix. Capítulo 24. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e um advogado chamado Tértulo. Então, vejam, agora eles vão para Cesareia, porque você sabe que a grande fortaleza de Antônia, que era o nome da fortaleza, estava em Cesareia Marítima ali. Então, o que eles fazem? Eles vão lá com todos os paramentos agora e vão diante do governador Félix com um advogado chamado Tértulo. Eu vou colocar aqui o advogado do Sinédrio. Por quê? Eles sabiam que com Paulo eles não davam conta não, gente. Então eles vão contratar um advogado, e você sabe que advogado é um cara bom de conversa. E esse aqui era bom de lábia. Ele queria Tértulo. Ele queria defender o Sinédrio. Em nome do Sinédrio. Então, ele vai, Tértulo, o advogado, desculpa aí, mas é um abuso, mas eu vou falar, olha a conversinha do advogado. Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz. Conversinha. E graças à sua sábia administração,
muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito seu tempo. Por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Ou seja, o cara vai rolando lero, sabe? Vai ali querendo adular o governador Félix. E eu vou dizer para vocês, a fama de Félix é que ele gostava de ser adulado. Então, Tértulo, o advogado, ele sabia muito bem com quem estava lidando. E você vai perceber, lendo o texto bíblico, que o Tértulo vai acusar Paulo de coisas que ele não tem como comprovar. E mais do que isso, Paulo joga, na hora de Paulo se defender, Paulo joga todas as acusações por terra, porque ele tem como comprovar e vai dizer que ele tem testemunhas. Porque de que acusa, Tértulo acusa Paulo? Tértulo acusa Paulo de desrespeitar a lei dos judeus. E Paulo vai dizer que de jeito nenhum, que ele vai falando às sinagogas e ele é recebido nas sinagogas. Também vai dizer que ele está querendo trazer os não-judeus para dentro da sinagoga. Paulo vai dizer que também não é verdade, que ele esteve com eles todo esse tempo e não houve nenhum tipo de agressão nesse sentido. Está lembrado que até Timóteo foi circuncidado para não quebrar a lei judaica. Então, Paulo vai apresentar sua defesa e vai apresentar com maestria. Veja no versículo 10, o governador fez sinal para que Paulo falasse. Então, Paulo vai falar: eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu e por isso me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Porque Félix sabia da estrutura judaica, como funcionava e como ela estava viciada. Então, Paulo se aproveita disso. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar nas cidades. Eles não podem provar nenhuma acusação que agora estão fazendo contra mim. Porém, uma coisa confesso ao Senhor, que eu sigo o caminho. O que era o caminho? O que era o caminho? Era o evangelho de Jesus, que era apelidado de o caminho, que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo ao Deus dos meus antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Olha que coisa muito interessante. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos, de novo ele vai falar, todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E Paulo continua a sua defesa. E aí o que acontece quando Paulo continua a sua defesa, apresentando para Félix tudo que ele havia dito até aqui? Bem, o Félix fica numa saia justa, porque ele não quer desagradar a liderança judaica para ter paz e bom relacionamento entre eles, mas também ele não quer acusar Paulo, porque ele vê que Paulo não tem nada, até por causa da carta de Lísias, ele não tem nada para acusar diante de Paulo. E como o Tértulo tinha dito que eles só estavam ali por causa de Lísias, o Félix é esperto e vai dar a resposta: olha, eu vou chamar o Lísias aqui para então nós reunirmos. Olha só, versículo 22. Então Félix, que estavam bem informados a respeito do caminho, ou seja, Félix sabia do evangelho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: quando o comandante Lísias chegar,
eu resolverei o caso de vocês. Bota na gaveta, bota sobre a mesa. Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber a ajuda dos amigos. Sabe o que aconteceu? Paulo ficou em liberdade condicional e ficou na casa dos irmãos e começou a falar do evangelho. Então não adiantou, os caras colocaram Paulo preso, eles não conseguiam argumentos para matar a Paulo. E Félix empurrou com a barriga, foi deixando o tempo passar. Mas o Félix não ficou muito longe. Não ficou muito longe do apóstolo Paulo, porque você vê no versículo 24, e aqui você vê o caráter desse governador Félix. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drúxila, sua esposa, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Ou seja, ele estava gostando muito do evangelho de Jesus, até que o evangelho que Paulo estava pregando tocava na vida do Félix. Até que o evangelho de Jesus falava do caráter de Félix. Porque Félix, se você for olhar no versículo seguinte, além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Félix queria propina, gente. Félix queria ganhar algum dinheiro, porque na defesa de Paulo, Paulo disse que eu trouxe oferta para os irmãos de Jerusalém. E aí ele falou, Paulo está com dinheiro, vai me dar qualquer um. Mas Paulo não deu dinheiro nenhum para Félix e ficou preso por 2 anos. Agora, recordem-se, vocês se recordam do que falaram os 40 que queriam matar Paulo lá na primeira investida? O que eles falaram? Nós não vamos comer nada, nem beber nada, até que Paulo seja morto. 2 anos? Como é que eles iam ficar tanto tempo sem comer e sem beber? Ou seja, não dá para fazer planos, não dá para fazer nenhum tipo de conspiração quando Deus decreta uma solução, uma saída, porque Deus já tinha falado com o apóstolo Paulo que ia fazer com que ele chegasse até Roma. Agora eu quero fazer 3 destaques para terminar provisoriamente esta aula, porque na próxima semana nós vamos continuar aqui do governador Félix, que por 2 anos vai ficar longe, outro governador, mas isso é para a lição que vem, tá? Vai ser escolhido, a gente vai ver isso na próxima lição, e eu quero pontuar 3 coisas para você dessa lição de hoje. Em primeiro lugar, 1, 2, 3, número 1, número 2 e número 3. Bem, nós ficamos lendo o texto bíblico muitas vezes hoje, mas é bom para que você entenda tudo com muita clareza. A primeira palavra que eu vou falar para você, que essa lição me ajuda, é estude. Não costuma se falar muito isso em escola bíblica dominical, mas eu vou dizer para você, além do texto bíblico, você precisa estudar, ter conhecimento geral, ter conhecimento da sua profissão, ter conhecimento das coisas que envolvem sua vida, porque a partir de onde você está, Deus vai usar isso como ferramenta para o seu reino. A primeira coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo é que ele é um exemplo para mim de conhecimento profundo, não apenas da palavra de Deus. Claro que conhecia muito a palavra de Deus, mas Paulo conhecia todos os trâmites do Império Romano. Paulo falava várias línguas, essa é uma falha que eu tenho que corrigir, e Paulo também conhecia muito bem e profundamente toda a política daquele pessoal. Por isso, conseguiu sair daquela primeira confusão, porque conhecia muito bem.
Por isso conseguiu argumentar em sua defesa, porque sabia conversar, sabia explanar, tinha retórica suficiente para quebrar até mesmo um grande advogado daquela época. A segunda palavra, eu vou resumir a lição em 3 palavras. A segunda palavra é promessa. Se você tem uma promessa, se essa promessa é de Deus, não tenha dúvida, essa promessa vai se cumprir. Primeira palavra, então, é estude. Toma vergonha, faça seu curso, se você está devendo, se você no trabalho tem uma oportunidade e você não está preparado, ela vai desaparecer, mas se você estiver preparado, Deus vai te usar, como usou Paulo, como usou Daniel, como usou José no Egito. Você tem que ser excelente em tudo o que faz. Isso é um desafio para mim também, viu? A segunda é a promessa. Se Deus te fez uma promessa, se a promessa é de Deus, tenha certeza que tudo vai se cumprir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente crê numa promessa que não foi feita por Deus. Promessa de Deus se cumpre. E qual é a promessa de Deus? Que Ele estaria conosco todos os dias. Então, por que você vai adiar o seu compromisso se Ele estaria conosco todos os dias? A promessa é que Ele também daria a nós o sustento, mas Ele não falou que ia cair a comida do céu. Você que ia ter que correr atrás disso. É com o suor do seu rosto que você vai fazer isso. Quem não trabalha também que não come. Então, não coma. Então, preste atenção no que realmente é a promessa de Deus. Tem muita profetada por aí, mas você precisa estar consciente do que a Bíblia diz que é a promessa de Deus. Algumas promessas são condicionais e outras são incondicionais. Por exemplo, vou deixar isso muito claro. Você precisa aprender com os 10 mandamentos morais, vai dizer lá, honra a teu pai e a tua mãe. Mas o texto não termina assim. Só que o mandamento foi resumido a isso, não é? Se você for olhar o texto de Êxodo, capítulo 20, vai dizer lá claramente, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa segunda parte foi totalmente dirigida àquele povo que estava atravessando Israel. Uma forma de preservar aquele povo era unindo e reunindo a família em torno da estrutura familiar. Pai, mãe, filho, e aí Salmo 127. Então preste atenção, se você quer uma nação forte, obviamente você vai ter uma família forte. Você vai ter uma família que teme ao Senhor e que estão todos unidos no mesmo propósito. Não dá para você pegar para que se prolongue 6 dias achando que você vai ter uma vida longa. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. A terceira palavra, senão a gente começa a devagar aqui, falar o que não deve. Testemunhe. A terceira palavra dirigida diretamente a você é que quando você tiver a oportunidade, testemunhe, compartilhe, fale para os outros a razão da sua fé, como diz o apóstolo Pedro lá na sua carta. Paulo aproveitou a oportunidade e falou de Jesus para Félix, e falou de Jesus para o sumo sacerdote Ananias, e falou e agiu com sabedoria, mesmo diante das autoridades. Então, não se iluda, você é chamado para ser discípulo de Jesus e esta é uma convocação minha e sua também. Eu quero que Deus te abençoe e que você tenha uma semana debaixo da proteção desse Deus que nunca nos deixa sós.